E aí, pessoal, na aula de matemática 1 de hoje, a gente vai ver, enfim, a progressão geométrica parte 1. Significa dizer que no outro volume, no volume 5, a gente vai ver a parte 2 e a parte 3. Porém, eu já vou adiantar alguma coisa da parte 2 e da parte 3 aqui hoje, porque a gente pode fazer isso, o tempo provavelmente vai permitir. Então, vamos dar início à progressão. Para que a gente possa entender progressão, eu vou começar colocando uns exemplos aqui, para a gente analisar esses exemplos, e aí a gente vai, então, compreender o comportamento da progressão geométrica e deduzir a fórmula do termo geral, certo? Então, vamos dar início aqui. Bom, por exemplo, se eu pegar aqui a progressão APG do tipo 2, 6, 18, 54. Isso aqui é uma progressão geométrica e eu vou já definir a progressão geométrica propriamente dita. 3, 6, 12, 24, 48. Vou botar aqui mais um exemplo 3 para a gente analisar. 5, 20, 80, 320. Esses três tipos de sequência que eu coloquei aqui é o que a gente chama de progressão geométrica. O que é a progressão geométrica? A partir do segundo termo, tá certo? O segundo termo, do segundo termo em diante, cada termo é o antecessor vezes uma constante que a gente chama de razão. Como assim? Por exemplo, do 2 para o 6, eu multiplico o 2 por 3, e aí o resultado dá 6. E aí eu pego 6 e multiplico por 3, e o resultado dá 18. Pego 18 e multiplico por 3, e o resultado dá 54. Comparando com o que a gente tinha visto lá na PA, ao invés de multiplicar, a gente somava por um valor constante que a gente chamou de razão. Aqui a gente também chama de razão, e a gente vai representar essa razão por um Q. A razão Q de quociente, tá certo? A razão aqui, o quociente, né, entre dois termos seguidos, a razão Q vai ser justamente 3. E como que a gente pode encontrar a razão de uma progressão geométrica? Na aritmética a gente subtraía. Aqui na geométrica a gente divide. 6 dividido por 2 é o mesmo que 18 dividido por 6, é o mesmo que 54 dividido por 18, e todas essas divisões aí terão um único resultado, que é 3, que é a razão da progressão geométrica. Aqui, do 3 para o 6 foi multiplicado por 2, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, e 24 vezes 2, 48. Então, a gente tem uma PG de razão 2. Cada número seguinte é o anterior multiplicado por uma constante, que nesse caso aqui é 2. Ou seja, o Q é 6 dividido por 3, que é o mesmo que 12 dividido por 6, que é o mesmo que 24 dividido por 12, é o mesmo que 48 dividido por 24, isso daqui é igual a 2, ok? E aqui, na nossa terceira progressão, a razão é 4, 5 vezes 4, 20. 20, deixa eu mudar aqui a cor. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 4, 320. Então, a gente está diante aqui de uma progressão de razão 4, ou seja, 20 dividido por 5 é o mesmo que 80 dividido por 20, e é o mesmo que 320 dividido por 80. Todas essas divisões têm um único resultado, 4. Okay? Então, o que é uma progressão geométrica? Toda progressão em que, a partir do segundo, cada termo é o termo anterior vezes um valor fixo, vezes um valor constante, que a gente chama de razão. E a gente pode pensar isso de uma forma mais genérica.
pegar aqui mais um espaço para a gente pensar na progressão geométrica de um jeito mais genérico. Então, vamos pegar aqui. Considere APG de razão Q. Ou seja, vou pegar uma PG genérica aqui, A1, A2, A3, reticências, até o AN, ok? E o que é que a gente verificou quando a gente analisou os três exemplos? A gente verificou que a partir do segundo, cada termo é o anterior vezes uma constante. Ou seja, como é a partir do segundo, eu vou começar com o A2. O meu A2 é o meu A1 vezes a razão, vezes uma constante, que no caso aqui a gente chama de razão Q. O meu A3 será então o meu A2 vezes Q. O A4, espera, deixa eu agitar isso aqui, parece um D. O A4 será o A3 vezes Q. E assim sucessivamente. Quando eu fosse calcular o A5, eu teria que fazer o A4 vezes Q. Mas o que é que eu posso fazer, o que é possível observar aqui? Veja só, eu posso perfeitamente pegar esse A2 que está aqui e trocar por isso, já que A2 é igual a A1 vezes Q. Ou seja, eu posso colocar A3 igual, eu vou tirar o A2 e no lugar vou botar A1 vezes Q. Esse Q é daqui de cima e ainda falta colocar o Q de baixo. Então, a gente conclui aqui que o A3 é o A1 vezes Q ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa no A4. A gente vai trocar o A3 por essa expressão aqui, A1 vezes Q ao quadrado. Então, A4 é A1 vezes Q ao quadrado. Isso tudo está no lugar do A3, mas ainda falta botar o outro Q. Então, a gente vai concluir que o nosso A4 é o A1 vezes Q, 2 mais 1, 3, vezes Q elevado a 3. E fazemos o mesmo aqui para o A5. Eu vou tirar o A4 e no lugar vou botar A1 vezes Q a terceira. Fica A1 vezes Q a terceira vezes Q. Então, o que a gente vai ter é que o A5 ele é o A1 vezes Q a quarta. Ok? Então, o que é que a gente observa? O que é que dá para observar aqui com relação aos fenômenos que a gente está escrevendo aqui? Dá para observar uma coisa, ó. O número do expoente é sempre o anterior da posição do termo. Por exemplo, se aqui é A3, o expoente ficou 2. Se aqui foi 4, o expoente ficou 3. Se aqui foi 5, o expoente ficou 4. Se eu quisesse achar o A6, por exemplo, seria, utilizando a lógica, o A1 vezes o Q, aí antes do 6 quem vem é o 5, elevado a 5. Então, a gente pode pensar numa fórmula do termo geral de uma PA para qualquer termo em específico, sem ser em específico, ou seja, para qualquer termo de uma forma análoga. Então, vamos escrever aqui a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, então, fica o seguinte: o AN de uma PG é o A1 vezes o Q, e o expoente vai ser o antecessor do N. O antecessor do N é o N menos 1. Então, essa é a fórmula para se calcular qualquer termo de uma PG, de uma progressão geométrica, tá certo?
Então, vejamos aqui rapidinho um exemplo. Exemplo, calcule o oitavo termo da PG a seguir. Então, vou escrever aqui uma PG, não vou especificar quantos elementos essa PG tem, tá certo? Opa, errei aqui. Não é 4. É 12. E reticências. Ok? Então, eu quero achar o A8, porque eu quero achar o oitavo termo da progressão. De acordo com a fórmula, eu preciso do A1 e do N. O N eu sei, como eu quero o A8, o N é 8. Então, a fórmula para mim vai ficar A8 é igual a A1 vezes Q elevado a 8 menos 1. 8 menos 1 é 7. O que é que eu tenho de informação aqui? Eu sei quanto vale o A1. O meu A1 vale 3. E eu posso descobrir o meu Q. Dá para descobrir a razão. É só a gente dividir um número pelo seu anterior. Ou seja, eu vou pegar e dividir 12 por 3. 12 dividido por 3 dá igual a 4. Então, tem informações suficientes para resolver isso daqui. Eu vou ter que o A8 é igual ao meu A1, certo? Aí, nesse caso aqui, o meu A1 é 3, vezes o Q, que é 4, elevado a 7, ok? A8 é igual a 3 vezes 11 dá 2.048, vezes 12 dá 4.096, elevado a 13. Dá 8.192, vezes 2, 16.384. Dá 4 elevado a 7. Então, o A8 vai ser 3 vezes 16.384. Então, fazendo aqui 16.384 vezes 3, dá 49.152. Ok? Só para... Ok, então aqui a gente vai agora verificar mais uma propriedade para esse tipo de progressão, exatamente como a gente fez lá com a PA, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ganhar aqui espaço. Então, vejamos aqui. Eu vou pegar aqui vou escrever aqui termos equidistantes. Lá na PA, quando a gente somava os termos equidistantes, o resultado era o mesmo, né? Se eu somasse o primeiro com o último, né, e viesse somando os termos equidistantes, eu teria sempre o mesmo resultado. Então, aqui vai funcionar a mesma coisa, só que não em relação à soma, mas em relação ao produto. Por exemplo, 2, 6, 18, 54, 162.
Vejamos, eu tenho aqui uma progressão geométrica e essa progressão tem razão igual a 3, ou seja, eu pego o anterior e eu multiplico ele por 3 para achar o próximo. Vamos observar aqui o seguinte, se eu fizer duas vezes, vou pegar aqui o termo equidistante, duas vezes o 162 vai dar 324. Se eu fizer 6 vezes 54, vai dar 324. E o 18 vai sobrar aqui. Bom, o termo central aqui é justamente a raiz quadrada desse produto. Ó. Se a gente fizer a raiz quadrada de 324, vai dar 18. Vai dar o próprio termo central da PG quando essa PG tiver uma quantidade de termos ímpares. Então, o termo central de uma progressão geométrica, que tem uma quantidade de termos ímpares, é a raiz quadrada do A1 vezes o AM. Ok? Essa é a primeira observação que a gente faz. A primeira observação, desculpa, é o produto dos termos equidistante. A segunda observação é que o termo central é a raiz quadrada. Bom, eu vou colocar aqui uma última fórmula, que é a fórmula para a soma dos termos de uma PG. E, por enquanto, a gente só vai falar de progressões geométricas finitas, tá bom? Mas a gente vai se deparar também com progressões geométricas infinitas. Então, o último tópico de hoje é a soma dos termos de uma progressão geométrica. A fórmula para calcular a soma dos termos de uma PG é Sn igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. É mais interessante você aprender essa fórmula ou memorizar. Numa outra aula eu vou fazer a demonstração dessa fórmula para que você possa somar mais facilmente os termos de uma progressão. Né? Ainda mais se essa progressão tiver um número muito grande de termos. Okay? Essa fórmula posteriormente vai sofrer uma pequena alteração quando a gente estiver falando de progressão geométrica infinita e, no caso, decrescente. Que é outra coisa que eu vou conversar com vocês a respeito das classificações das progressões geométricas, ok? Então, essa é a terceira fórmula de hoje. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Até uma próxima. Não se esqueça de clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tanto no comentário na plataforma do Loom, quanto na descrição do YouTube, porque eu vou postar esses vídeos nas duas plataformas, para que você possa clicar no link e colocar a sua presença a partir de agora. As presenças nas minhas videoaulas, os links estarão sempre atrelados e associados aos vídeos, tá certo? Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.